Olá pessoal, pessoal que vai estudar para o bloco 4, eu vou falar sobre temas centrais da discursiva neste vídeo. Eu estou gravando exatamente no dia que o governo definiu a data, data aí, por enquanto valendo dia 18 de agosto, tá gente? Essas coisas em concurso vocês nunca podem pensar, criar grandes expectativas de que um concurso vai acontecer sem nenhum ruído. Concurso sempre tem um probleminha ou outro, por quê? Porque reúne uma série de processos assim bem complicados de trabalho, uma série de eventos que podem acontecer e aí a gente pode ter alteração, tá bom? Então, assim, vão para o concurso sem grandes expectativas e tem que ir mesmo, tá? Então, pessoal, vamos lá. Eu vou falar sobre o CNU Bloco 4, os temas preferenciais. Quem acompanha o trabalho o meu trabalho, professora Júnia Andrade, que sou professora há mais de 2 décadas de discursivas para concurso e língua portuguesa também, e que acompanha também os trabalhos que a gente faz aí para o Turma de Redação Concursos, já sabe que a gente acerta muito o tema de redação. Principalmente acompanha aqui no canal, tá? Então por isso que eu sugiro que você se inscreva no canal, você comente também alguma questão que a gente possa trazer aqui, comentar, etc, para enriquecer. Sabe que a gente sempre está ou acertando muitos temas, e eu já mostrei isso em vídeos passados aqui recentemente, né? Eu até mostrei, o último acerto que a gente teve foi do IPEA, teve até uma aluna que comentou, olha só, que a gente acertou 2 temas da área dela no IPEA, os 2 temas para discursivas, a gente acertou o tema da Câmara dos Deputados, a aluna ficou super feliz porque a gente acertou os temas, 2 temas de uma das áreas da Câmara dos Deputados, a gente acertou o tema do cargo mais concorrido para a Câmara dos Deputados e por aí vai, tá? Bom, não vou ficar mostrando muito isso porque esse vídeo ele fica um pouquinho extenso, em função de quê? Do comentário sobre esses temas centrais para o bloco 4. O que eu preciso saber e por que preciso saber? Algumas questões são até óbvias, tá certo, gente? Porque a Sesgran Rio não é uma banca que vai trazer grandes surpresas, isso ela não vai fazer. Até pode ser porque o bloco 4 é um pouquinho concorrido, é o mais concorrido deles, então pode ser que a banca vá se aventurar um pouquinho em temas bem atuais, mas não necessariamente da seara trabalhista. Isso pode acontecer, tá? Eu vou falar sobre isso aqui também. Bom, mas eu começo do teletrabalho, por que não? Porque o teletrabalho, o que motivaria a banca a escolher este tema? E aí eu recomendo que você estude, né? É para isso que eu estou comentando, para dar uma orientação muito clara sobre os estudos. Gente, teletrabalho começou a regulamentação do teletrabalho antes da pandemia. Antes da pandemia. Porém, ele vai explodir durante as medidas, na fase de tomada de medidas de proteção contra a expansão do coronavírus, tá? Então, você tem aí uma expansão significativa dessa forma, ou seja, do chamado trabalho remoto, do teletrabalho, do home office, quer dizer, das formas diferentes de se pensar o trabalho à distância. E aí o que a gente tem? Você precisa estudar teletrabalho, da forma como está regulamentado, certo? Se essa regulamentação é suficiente, se ela é deficiente, se ela já gera segurança jurídica ou se ainda gera muita insegurança, principalmente para as contratações, como que isso é feito, como é que é feito o controle de jornada, tá? Os direitos trabalhistas, se eles são garantidos, você precisa entender, tá bom? E precisa entender também o contexto de expansão. A gente está no século XXI, porque a banca cobra essas coisas, tá, gente? Ela não só cobra o conceito do que ela não só cobra a regulamentação, mas ela vai te cobrar o contexto que leva a dar relevância, para essa modalidade de trabalho. Então, qual o contexto de expansão do teletrabalho? Eu falei para vocês o contexto da Covid, nós estamos no século XXI, que é o século da chamada Era da Informação. Como que essa informação no século XXI, ela entra muito fortemente, vamos dizer assim, no setor trabalhista, permitindo aí uma série de modificações nas modalidades de trabalho. Como que isso vai encurtando o chamado chão de fábrica, como que isso vai modificando a jornada, principalmente. Então a ideia de espaço-tempo no mundo do trabalho modificou muito na chamada Era da Informação e vocês precisam ler sobre isso, tá? Isso vai ter o quê? Isso vai ter impactos no aspecto ergonômico, ou seja, de um modo geral, na saúde do trabalhador, na saúde e segurança do trabalhador, porque você tem impactos no aspecto ergonômico, você tem impactos no aspecto, vamos dizer assim,
psicológico das pessoas, porque há um isolamento das pessoas. Você tem impactos, por exemplo, no coletivo trabalhista, porque são trabalhadores que agora não estão mais agrupados, não estão mais em conjunto, eles estão fragmentados, trabalhando à distância, não é? Você tem impactos na comunicação, tá certo? Na gestão das equipes de trabalho. Então, esse tema teletrabalho é um tema interdisciplinar. Se a gente pegar, por exemplo, todos os eixos do bloco 4, você vai encontrar alguma coisa que colabora com o teletrabalho. Seja no próprio direito trabalhista, seja na saúde do trabalhador, seja no entendimento da sociologia do trabalho, seja na questão de gestão, tá? Seja na própria questão do SUS, ali no eixo 2, certo? Você tem no eixo 1, você tem os aspectos ligados à gestão, a forma de processo do trabalho, como que isso se dá, né? Isso vai ter um impacto nas avaliações de desempenho, tá certo? Nos processos avaliativos, na relação de feedback desses processos avaliativos. Então, é um tema muito amplo, é um tema muito atrativo, não só pela obviedade de ser o teletrabalho, né? Essa modalidade que vem crescendo, mas você tem que pensar isso não só dentro do âmbito do trabalho, mas pensar isso também relacionado a outros eixos, tá? A questão de gestão de pessoas, como que fica, né? A questão da própria gestão de processos, né, no trabalho, a questão, por exemplo, da comunicação, da saúde, né? As políticas de saúde do trabalhador envolvendo teletrabalho, tá certo? Aí você tem, por exemplo, uma série de aspectos. A segurança de dados, que é um problema para o teletrabalho, e é um problema enorme, enorme, enorme no século XXI para as instituições. Como que isso é pensado? Né? Quais são as responsabilidades compartilhadas em relação à saúde do trabalhador? Então, tudo isso você tem que levar em conta. Você tem que estudar os aspectos ligados, por exemplo, as mudanças, tá certo? Na seara trabalhista, mudanças aí, por exemplo, do trabalho, principalmente que vão aumentar a precarização do trabalho, né, as mudanças no setor produtivo que vão aumentar a precarização do trabalho e terão incidência sobre o teletrabalho de certo modo. Então eu aconselho aprofundar esse assunto, não é tão raso assim, é um assunto que tem muitas camadas, né, porque senão você corre o risco de construir uma redação muito rasinha se você ficar apenas com o aspecto da legislação na cabeça, tá? Então aconselhei trabalhar bastante essa questão. Inclusive nas formas de trabalho análogas à escravidão, que também envolvem o teletrabalho. Haja vista, vocês sabem, né? O pessoal hoje que está principalmente na informalidade, vendendo produtos, curtindo produtos para empresas, né? Fazendo indicações, vendendo, fazendo atendimento online. Então você tem aquela coisa toda do telemarketing aqui no teletrabalho também com grande incidência e com bastante repercussões aí no trabalho análogo ao escravo, tá? Vamos lá. Perda de representatividade do trabalhador, isso aqui é importantíssimo. Gente, a questão da perda de representatividade está mexendo muito com a reforma trabalhista, principalmente, não é? A reforma lá de 2017, a última reforma. Que aos poucos, com o passar do tempo, você foi tendo o quê? Um encurtamento do poder dos sindicatos. Né? A gente teve uma queda de percentual, vamos dizer assim, de pessoas sindicalizadas, de trabalhadores sindicalizados. Essa queda caiu a coisa percentual caiu pela metade mesmo, né? Você tem um número muito pequeno de trabalhadores sindicalizados. Essa discricionalidade que se deu, né, para o trabalhador escolher se ele quer ser sindicalizado ou não, isso foi péssimo, porque se fez uma campanha muito grande contra os sindicatos, tá? Então eu falo isso assim pensando dentro do pensamento, né, do trabalhista mesmo. Houve, por exemplo, uma perda de identidade do trabalhador com a sua categoria, e isso vai ter implicações. Por exemplo, a gente viu que a reforma de 2017 ela traz uma série de implicações negativas para o próprio trabalhador, não é? Que você tem o quê? Você tem um problema sério, né, com a jornada de trabalho, você tem um problema sério com os acordos, né, você tem a perda de poder de luta dos trabalhadores, né, os trabalhadores ficaram muito assim, vamos dizer assim, à deriva na sua luta por seus direitos. Então isso é um problema bem sério. E o coletivo trabalhista, gente, é responsável no histórico de luta do trabalhador por quê? Pela redução da jornada, né? Pela criação no Brasil da CLT, tá certo?
por férias remuneradas, certo? Por descanso semanal remunerado, pela instituição do salário mínimo. Isso tudo veio com a luta sindical, né? E agora como é que fica? A primeira coisa para se conseguir uma precarização, né, do trabalho é você exatamente aumentar a precarização do trabalho, é você tirar o poder de organização dos trabalhadores, tá certo? Então a gente está vendo muito isso no cyberproletariado, principalmente, que é aquele, né, quando você pensa, o que que é o proletariado? É aquele que troca, né, o trabalhador que troca a sua força de trabalho, ele vende sua força de trabalho por um salário, certo? Então esse é o proletariado. E o que que é o cyberproletariado? É o proletariado de aplicativo, é o cara que vai vender sua força de trabalho, mas vai negociar com um aplicativo, que já tem ali todo um processo de horizontalização das negociações. Você não tem um patrão, o cara não encontra um patrão para ele conversar, ele não tem uma chefia imediata, por isso que é uma estrutura horizontal. Então esse cyberproletariado, ele vai pegar exatamente ele é o mais sem representatividade, é o que está mais sem representatividade. A gente vê a luta, por exemplo, do Galo, lá em São Paulo, né, que funciona como um líder dos entregadores, por exemplo, a luta do cara e os entregadores muito divididos. Por quê? Porque hoje, por exemplo, o próprio iFood, né, a gente vai ver, eles entram por dentro das redes sociais, nesses grupos de trabalhadores e implementam aquela ideia de que, se houver uma regulamentação, né, do pessoal da Uber, do pessoal do iFood e por aí vai, para o trabalho, mesmo da Amazon, né, porque também trabalham à distância, de certo modo, e funcionam como cyberproletariados, trabalham com plataformas, o que que você tem? Você passa, isso aí vai fazer com que a Uber saia do país, né, com que o iFood não funcione devidamente. Então, existe toda uma propaganda muito em cima dessa questão toda, né, fazendo com que esse trabalhador ele tenha medo de perder aquela frente de trabalho, né? Ele se implementou na ideia desse cyberproletariado, por exemplo, que esse trabalhador ele seria uma espécie de empresário de si próprio, né? Isso é uma das piores coisas. Você fazer com que o trabalhador controle a própria jornada, controle o mesmo espaço de trabalho, mas ele não controla o ganho. Vendeu a ideia de que ele controlaria o ganho. Ele não controla a sua margem de lucro, o seu ganho. Por que não? Porque quem dita os percentuais de lucro são os donos de plataformas, tá? E aí, esse cyberproletariado, então, é o mais desorganizado em termos de representatividade. É o que tem mais dificuldade para se organizar, não é? Toda vez, por exemplo, o governo lançou um projeto de regulamentação aí vamos dizer assim, né, desses trabalhadores que não é bem visto por eles. Tá, o projeto realmente não é legal, porque o projeto mantém a precarização, né? Mas ele estabelece um piso. Aquilo ali seria o início de uma discussão, né? O início de uma discussão. Mas quando você vai ver os poucos representantes do cyberproletariado, por exemplo, as queixas não são queixas, muitas vezes, assim, muito coerentes com a própria classe trabalhadora, né? Muitas vezes as queixas são muito ligadas aos custos, sim, os custos de trabalho, perfeito. Mas muitas vezes são queixas que mais beneficiam as plataformas do que os próprios trabalhadores, né? São poucos representantes que têm uma noção, falam, não, o projeto é ruim, porque o projeto mantém a precarização. Entendeu? Então, assim, esse é o problema. Mas por quê? Porque houve uma baixa representatividade, né? E aí você tem um ambiente de fake news muito forte, que faz com que esses trabalhadores se deixem ser explorados cada vez mais, que eles normalizem essa exploração, né? Com que eles normalizem a perda de proteção social, porque eles não têm nenhuma proteção social, a gente sabe que não tem, né? Hoje um trabalhador, um entregador, por exemplo, se ele se machuca, ele vai ficar lá um mês parado, ele não tem proteção social nenhuma, certo? A menos que ele, por conta própria, tenha ali contribuído com o INSS para que ele possa ficar parado por um tempo, tá? Então, quer dizer, o projeto do governo vai nesse sentido, né? Nesse sentido, por exemplo, de beneficiar as mulheres, de certo modo, vai no sentido de gerar algum tipo de proteção para esses trabalhadores, de certo modo, tá? Então a gente tem que tomar um cuidado com essas questões, entendeu? E nós temos também
a questão do assédio moral organizacional. Ah, perdão, gente, aqui um pouquinho antes, ó. Crise atual da sociedade do trabalho, né? A gente está falando sobre isso. Veja que esses três temas aqui, esses aqui, esse aqui também, o assédio moral também, de certo modo, tá? Tá tudo meio que interligado, né? Se a gente pensar aqui, tudo que tem aqui falando sobre trabalho está interligado a essa crise atual da sociedade do trabalho. Quem lê Ricardo Antunes, que é um grande teórico brasileiro, né, grande sociólogo brasileiro, que vai tratar dessas questões, das questões de produtividade no mundo, a mudança, né, da produtividade e como que isso impacta a vida do trabalhador, ele vai falar principalmente sobre essa crise, né? Ele vai pegar o seguinte: quais são os fatores que levam a uma crise da sociedade do trabalho? Fatores como globalização, bem ou mal, a globalização aumenta a competitividade internacional, dali você vai pegar entre as empresas, as grandes produtoras, não é? Essa competitividade faz com que haja um deslocamento da produção. Então você imagina, por exemplo, países que têm uma regulamentação trabalhista mais fraca, mais frágil, não é? Essas empresas vão mudar para esses países, empresas que, né, naturalmente são multinacionais, elas vão migrar parte da sua produção para esses países. A gente vê, por exemplo, os Estados Unidos está vendo uma crise sem precedentes. Aliás, não, sempre viveu crise, mas agora muito mais, né, muito mais notável. Por quê? Muita gente nas ruas, morando nas ruas. Até tem trabalho nos Estados Unidos, tem, mas tem aqueles trabalhos que só os imigrantes fazem, né? Os próprios americanos não vão fazer. Então, por que tem muita crise ali? Porque boa parte do setor produtivo se deslocou. Por exemplo, muitas montadoras foram para o México. Em troca de quê? De uma legislação trabalhista mais flexível, né? Você vai ver muito deslocamento de empresas americanas em direção à Ásia também. Por quê? Mão de obra barata. Né? O tênis da Nike, que é famosa, né? Ele é produzido praticamente todo na Ásia, quase todo na China, né? E países ali do entorno. Por quê? Legislação trabalhista fraca. Então, esse deslocamento da produção faz com que em vários países você tenha uma crise no setor trabalhista, né? Aumento do desemprego, aumento da informalidade, né? Terceirização em massa, aprovação de normas de terceirização, inclusive terceirização de atividades fim, como houve no Brasil. Tá? Tudo bem que tem uma série de ressalvas, mas está ali, tá certo? O trabalho em plataformas digitais chega e aumenta essa crise porque vai criar o cyberproletariado, que é aquele proletariado de aplicativo. E é um proletariado que não tem alfabetização digital. É o trabalhador que não entende as plataformas. Ele trabalha para o rumo praticamente. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Toda vez que eu vou dar aula no Rio, eu me movimento naturalmente muito de Uber, né? Natural. Ou de táxi. E uma vez eu me lembro assim que no mesmo dia eu peguei um Uber de um rapaz com o Celtinha, isso, e fui pro trabalho, e o cara reclamando muito da Uber. Tá. No outro dia eu peguei um trabalhador no domingo, ele era um engenheiro. Domingo, cedinho, ultimamente também tinha aula. Fui trabalhar. Tá. O que aconteceu? Eu conversando, eu fui pro carro, banco de couro, entendeu? Um veículo que eu não lembro mais qual era, mas um veículo um pouco mais caro, assim, né? Todo limpinho o carro. E eu falei, amigo, qual que é a diferença entre você e o Uber? Pá. Ele falou, porque eu pego todas as planilhas da Uber e eu transformo aquilo tudo, né? Ele consegue usar uma série de softwares que ele transforma aquilo tudo em informação para ele. E aí ele vai saber os horários melhores, ele vai saber quais são as tarifas melhores, ele vai pegar as corridas melhores. Por quê? Porque ele é alfabetizado digitalmente, ele entende, ele tem interesse por aquilo. E aí ele estava falando que não só está na Uber ele, mas com a esposa dele. E falando sobre o ganho médio dele, que era muito superior ao ganho médio do outro trabalhador que vivia no corre danado, mas que não tinha a menor condições. Então, todo esse problema, gente, da crise atual da sociedade do trabalho, ela tem o problema da globalização, que vai aumentar a competitividade internacional, vai deslocar, né, os locais de produção. Então você tem também a desindustrialização, que foi um fator que colaborou muito para a crise atual da sociedade do trabalho, a perda do poder da indústria, principalmente no Brasil. Mas a desindustrialização, Júnior, redundou em comércio, por exemplo, redundou no setor
terciário. Sim, redundou nesses setores, né, informacionais, comerciais. Mas, por exemplo, houve países em que a desindustrialização foi benéfica. Houve um interesse mesmo em reduzir a produção no mundo, né? Trabalhar mais com a chamada produção just in time, ou seja, produzir somente o necessário. E o país não se deu mal. Mas por que não se deu mal? Porque a população que era escolarizada, que estava na indústria, foi para o comércio e foi de uma forma muito melhor. Ela foi preparada para ir. Agora, quando você pega um país como o Brasil, que não tem uma população muito capacitada para o mercado de trabalho, não é? Essa população, quando você tem uma crise em determinado setor produtivo, essa população fica desempregada, ela não consegue se reencaixar de jeito nenhum, certo? E a gente tem, por exemplo, a chegada da inteligência artificial, a expansão da inteligência artificial, ela terá repercussões nessa crise, certo? Repercussões muito dramáticas. Mas por que terá repercussões? Ela vai gerar mais desemprego? Depende do país. Depende. Por quê? Porque ela vai gerar o esgotamento de algumas profissões, elas deixam de existir, certo? E outras ocupações vão surgindo. E é exatamente isso, gente. Por exemplo, ó, vocês todos estão fazendo concurso para o bloco 4, né? Vocês estão aqui assistindo esse vídeo para o bloco 4, certo? A gente tem blocos tecnológicos que estão muito vazios. Toda vez que tem um concurso público, por exemplo, para a área, analista judiciário, ali está bem inchado. Não é? Então, no analista judiciário de um tribunal regional federal, por exemplo, o aluno, para passar naquele concurso lá, esse aluno tem que tirar mais de 90% de aproveitamento nas suas provas, de modo geral. Você pega o aluno da área tecnológica, o aproveitamento é muito baixo, certo? Ele entra com quase, tipo assim, foi aprovado, a chance de ser chamado é muito grande, entendeu? Por quê? Porque quase não tem concorrente e o mundo se tornou mais tecnológico. Mas a gente não se preparou, a gente não tem cursos de capacitação em massa para o trabalhador. Então, esse também é um fator que colabora para essa crise atual da sociedade do trabalho, né? A falta de uma capacitação, principalmente para os trabalhos digitais, tá bom? Então, essa é a questão. Outro aspecto também, né, outro tema, o assédio moral organizacional, assim, em alta, sempre em alta, né? Você tem que caracterizar esse assédio moral. A Cis Gran Rio é uma banca que adora conceito. Antes de você falar, por exemplo, sobre sociedade de trabalho, tem que saber o que é. Antes de você falar sobre assédio moral, você tem que saber o que é. Se você não souber o conceito, não dá certo naquela banca não, tá, gente? Então, sempre um alerta que eu faço. Então, você tem o que aqui? Você tem a intencionalidade que está por trás, certo? A intenção realmente de assediar, né, de criar sofrimento, causar sofrimento àquele trabalhador, causar o isolamento. Você tem a repetição dos gestos, né? Você tem a duração daquele processo. E tem a questão do desequilíbrio de poder. Geralmente quem está assediando tem mais poder, certo? Então essa pessoa não consegue agir. Ela fica ali sofrendo psiquicamente e não consegue agir. É claro que hoje nós temos formas, existe toda uma política de combate ao assédio moral, que apesar de ser difícil comprovar, mas você tem uma política, né? Você tem a própria CLT com uma série de proteções contra esse tipo de situação, né? Você tem o próprio Código Penal, mas na parte do assédio sexual, né? Que é o artigo 216A, tratando, por exemplo, do assédio sexual, que é aqui vamos dizer assim, uma variante desse assédio moral, né? Você tem os órgãos de defesa e fiscalização do trabalho, que as pessoas devem recorrer para o Ministério Público do Trabalho, né? Você tem, por exemplo, no âmbito da administração federal, a Lei 8.112, ela traz uma série de deveres e proibições, tá certo? No mundo do trabalho, e que são instrumentos que podem ser usados ali contra os assediadores, né? Você tem no artigo 116, 117, trabalhando com deveres e proibições, ou seja, aquilo que é vedado no mundo do trabalho, pelo menos no setor público, tá? No âmbito federal, que é 8.112, nesses artigos 116 e 117, trazendo essa questão, tá bom? Mas precisa ser aperfeiçoado, né? Porque o assédio moral é difícil o enquadramento. E o assédio moral, ele vai incidir também, né? Que eu falei um pouquinho sobre o proletariado, sabe? O proletariado, ele vai incidir também nos aspectos de visão sociossexual e racial do trabalho, que para mim será o tema da discursiva. Eu acredito que a coisa vá por esse lado, tá? Muito sobre essa questão
né, da divisão sociossexual e racial do trabalho é por quê? Porque é um tema que a FGV, perdão, a Sesgran Rio adora, adora. A gente acertou esse tema no IPEA, eu não lembro que área que foi. A gente não pegou a questão racial, acho que não. A gente pegou a questão sociossexual. E naturalmente os alunos nadaram de braçada quando viram esse tema lá. Aliás, a gente está trabalhando aqui no Turma de Tiração Concurso, caso você queira vir estudar conosco, com uma temporada de treinos, né? A gente já está, só do ter o curso completo, que é um curso um pouco mais caro, os treinos custam baratinho, são treinos de qualidade, com temas de qualidade, e a tendência é que a gente acerte temas, porque acerte o tema da prova, porque a gente está fazendo treino o tempo todo, cada treino tem o quê? Temas inéditos. Então, né, embaixo desse vídeo você tem aqui o nosso contato, pode estudar conosco se você quiser se preparar e checar a prova discursiva é extremamente decisiva nesse concurso, não tem nem o porquê explicar. Mas vamos lá, sobre a divisão sociossexual e racial do trabalho. Gente, esse assunto é muito amplo, aqui eu vou dar umas pinceladas para você pegar um caminho, né, para você estudar. Essa divisão sociossexual e racial do trabalho é o quê? É um processo de segregação ocupacional, né? Você vai segregar o lugar de trabalho e a ocupação da mulher, o lugar de trabalho e a ocupação de pessoas pretas, né? As pessoas pardas, vou só fazer um adendo. Quando a gente fala pessoas negras, a gente inclui pretos e pardos. Por exemplo, se você está fazendo um concurso com a política de cotas, cotas raciais, que a cota é para pessoas negras, pretos e pardos participam. Quando o sistema de cotas, né, envolve pessoas pretas, ali você tem a participação de pessoas de cor retinta, tá? Então a gente tem que observar por quê? Porque a gente tem concurso em todos os entes. Então a gente vê algumas pessoas sendo rejeitadas no sistema de cotas e fala, olha, fulano, mas é pardo, né? Mas ele é quase preto. Tem essa ideia do colorismo no Brasil, né? Mas por quê? Tem que observar a política envolvida, certo? Senão não resolve, senão você se inscreve errado e aí já era, tá bom? Vai perder ali a sua colocação em função dessa declaração, tá bom? Então tem que observar, tem que entender, porque senão você fica com uma visão muito distorcida desse processo. Então vamos lá, gente. Existe no trabalho no Brasil, pelo fato de o Brasil ter sido um país escravocrata, né? E um país com forte patriarcado, ou seja, uma cultura de que o homem domina mesmo, uma divisão sociossexual e racial do trabalho. Isso é fato, tá? Por quê? Porque você vai ver uma diferença na hierarquia ocupacional. Raramente você vai ver pessoas pretas ocupando, pessoas negras mesmo, pessoas negras ocupando cargos de direção, cargos de comando. O número é muito pequeno, né? Pessoas negras no Brasil ocupam ali menos de 4%, tá certo? Dos cargos de liderança no Brasil. Aliás, menos não. O número do IBGE é 4,7%, o último número. Tá? 4,7%. Subiu um pouquinho por causa do sistema de cotas. E por conta da política de diversidade que tem atingido algumas empresas. Então você vai ver essas pessoas ocupando, né, os pretos e pardos, cargos de liderança muito pouco. Você tem muito pardo, sim, boas ocupações. Tem, né, ocupando ali a chamada remuneração média, né, um bom percentual. Mas os cargos de comando mesmo, quem é que manda, é gente branca, certo? É gente branca. Você tem também as mulheres com muita dificuldade para ascender nos cargos de alto nível. Isso acontece com mais frequência na administração pública. Aqui elas ocupam, porque a administração pública é mais democrática. E ainda assim, você tem o chamado fenômeno teto de vidro que caiu na prova do IPEA. Né? O que é o fenômeno teto de vidro? É aquele fenômeno que impede silenciosamente, vai criando uma série de obstáculos para que as mulheres não cheguem a cargos, né, ali de comando. Certo? Por quê? Porque você tem uma série de estereótipos. Que mulher, por exemplo, você pega a área de segurança, né? A mulher faz concurso, mesmo na administração pública, e mesmo na administração pública é um pouco mais democrático, esse processo. A mulher está na área de segurança, para que ela, ali na área de segurança, possa ir para o operacional, por exemplo, a Polícia Civil, ela vai para o operacional, o delegado tem que colocá-la no operacional, senão ela costuma passar para a gente mesmo,
tá certo? Pra gente, pra investigadora, etc. E ela vai fazer serviço administrativo. Ela não é colocada na área operacional. Por quê? Porque passa a ideia de que é perigoso, que a mulher não dá conta, etc. Sendo que a área operacional é hoje muita inteligência. Você precisa trabalhar com inteligência e nem tanto com força, né? Há polícias que são truculentas, mas há polícias que trabalham ali bastante com inteligência. Mesmo sendo polícia civil, tem polícia truculenta, né? Que só vai entender um processo de troca de bala, troca de tiro, né? Como um processo de combate ao crime. E há polícias que são super inteligentes no Brasil, muito, elucidam o crime de uma forma bastante brilhante. Então, quer dizer, essa divisão sociossexual, como eu falei para vocês, né, e racial, na administração pública, isso é menos notado. Você olhar a quantidade de mulheres ocupando cargos de comando na administração pública ou nos demais poderes, vocês vão notar que é mais comum, tá certo? A gente tem, salvo engano, o IPEA tem uma presidente, quem está coordenando o concurso de vocês é uma ministra, que é a ministra Esther Duque. A Caixa Econômica tinha uma presidente há pouco tempo, acho que agora mudou. Então, assim, se você vai observando a quantidade de mulheres delegadas que passam no concurso público, né? A gente tem tido uma movimentação dentro do setor público. E menos, já o setor privado, ele ainda é muito engessado para mulheres e homens. E isso vem do quê? Vem do racismo estrutural que a gente vive, né? No caso das pessoas pretas e pardas, você tem os estereótipos de gênero, tá certo? Aqueles cargos que são vistos para mulher e o cargo que mulher não pode estar nele, não é? Uma mulher comandar um grupo de homens assim no setor privado é muito difícil você encontrar, mas muito difícil. Tudo bem? Tráfico de pessoas e trabalho análogo ao de escravo. Não dá para entender trabalho análogo de escravo só por trabalho análogo de escravo, sem você entender, não é, as causas, né, o que aconteceu no Brasil para que isso pudesse acontecer. Né? Claro, a escravidão colabora, é o ponto central disso, porque a sociedade, inclusive, vai normalizar, ela vai tolerar a exploração de uma pessoa preta e pobre, tá certo? Vai tolerar essa exploração, vide as casas de família, é um tema super atual, porque por conta. Agora parou, né? Porque os fiscais de trabalho diminuíram a fiscalização em função de protesto, né, gente? Por aumento salarial, essa coisa toda. Precisando de pessoal, né? Tá bastante assim, assoberbada a fiscalização do trabalho. Tá precisando de vocês lá. Vocês que vão fazer, pensando naturalmente na área trabalhista. O que acontece? Nesse sentido aqui, você tem muito trabalho análogo ao escravo com muita tolerância por conta da questão da herança escravocrata. E o Brasil é um país, não só por isso, mas um país com grandes desigualdades sociais. E essas desigualdades sociais facilitam o tráfico de pessoas, não é? Quer dizer, as pessoas vão ser ali cooptadas, vão ser enganadas, vão ser traficadas, e muitas vezes esse tráfico vai redundar em trabalho análogo ao escravo. Essas pessoas são traficadas e vão para esse setor, tá? Por que isso acontece? Desinformação, né? Muitos trabalhadores são desinformados sobre seus direitos, acabam indo trabalhar e aceitando condições humilhantes porque são desinformados sobre seus direitos, né? Você tem a questão do logro, as pessoas são enganadas o tempo inteiro, as pessoas muito pobres vão mesmo. Né? A gente viu, por exemplo, no sul do Brasil ali, os vinhedos, né? Que tristeza. A gente vê essas empresas envolvidas nisso, mas o setor do agronegócio é um setor muito problemático para o trabalho escravo. Muito problemático. As casas de família, né? Minas Gerais, por exemplo, é um reduto desse tipo de trabalho nojento, abjeto, não é? Então, assim, a forma de tratar as pessoas, os baixos salários, salários ínfimos, né? Jornada exaustiva, condição precária, condições subhumanas. E vocês precisam estudar qual é o desdobramento disso, como que se dá o processo fiscalizatório. Isso é muito importante, tá? Porque a gente teve muito comentário sobre isso, escândalos, né, de pessoas que viveram por décadas em casas de família, sendo ali usadas dessa forma. E a gente tem um problema, gente, das grandes migrações do mundo, né, que vão facilitar o tráfico de pessoas e essas pessoas serão escravizadas de certo modo. Quer dizer, é um problema seríssimo. Você tem aí os chamados êxodos forçados, tá certo? Principalmente da África para a Europa.
e essas pessoas acabam caindo em trabalho nos setores assim, extremamente precários de trabalho, né, que beira aí a trabalho análogos ao de escravo. E tem que entender os mecanismos de combate, né, que o Brasil desenvolveu, porque o Brasil é signatário do Protocolo de Palermo, que é um protocolo internacional do tráfico de pessoas, de combate ao tráfico de pessoas, e que traz uma série de regramentos, né, que vão incidir no combate aos dois tipos de crime, tanto o tráfico de pessoas quanto o trabalho análogo de escravo, tá? Porque esses dois crimes eles têm implicação direta um com o outro, tudo bem? E por fim, né, tema caríssimo aí aos concursos públicos, diversidade sempre caindo em concurso e a diversidade no trabalho, né, quais são, você tem, o que é diversidade no trabalho? Você envolver, você analisar como que a mulher, como que ela ingressa em massa no trabalho, por que ingressa, né, principalmente no pós-guerra, né, a força da mulher, a mulher deixa de ser uma dona de casa e passa a atuar mais na seara trabalhista. Você tem o ingresso de pessoas pretas e pardas no trabalho, como que se dá esse ingresso, tem que se analisar. Pessoas com deficiência, pessoas idosas, os jovens no mercado de trabalho, porque isso tudo é diversidade. Diversidade não é só a pessoa da meia idade ali no trabalho, não. É tudo, tudo. Falou em pessoas, né? O quão diversas são as pessoas, você tem o pessoal LGBTQIA+, principalmente as pessoas transgênero, como que o trabalho tem lidado com essas pessoas, as questões de discriminação e preconceito, né? Como que isso ocorre, a questão das lideranças, bem ou mal, a formação de lideranças, ou seja, a representatividade no mercado de trabalho dessas pessoas, das minorias sociais, né? Como que a nossa, vamos dizer assim, o nosso conjunto legislativo, o conjunto de leis e normas do Brasil acabam, né, aumentando, ampliando o leque da diversidade nos últimos anos, a começar pela própria Constituição, né, que vai defender o direito à igualdade como direito básico de todos ali, por exemplo, defender como um dos fundamentos da República, né, a não a não discriminação de ninguém, seja por qualquer característica dessa pessoa, tá certo? O processo de lei de cotas, que bem ou mal, para a administração pública e para as universidades, é um programa de diversidade, é um programa que foi ampliado, inclusive, no ano passado, por isso que esse assunto ele é muito importante, não é? Ano passado também nós tivemos a questão da lei da igualdade salarial, né, que é a 14.611, que foi publicada em 2023 pelo atual governo. Então, quer dizer, é uma forma de você não só trabalhar a diversidade, ou seja, do processo de ingresso no trabalho, mas como você melhorar as condições de estado das pessoas no trabalho. Você tem, por exemplo, uma lei muito recente, também de 2023, que é a 14.553, que é a lei que vai tratar da inclusão de dados raciais em todo tipo de documento de trabalho. Por que precisa? Porque o governo, para criar políticas públicas, precisa de números. Então, uma das formas de entender quem são as pessoas que são mais demitidas, quem são as pessoas que ocupam cargos X, se houve ascensão social de determinadas, né, de mulheres, de pessoas pretas, de indígenas, de pessoas com deficiência nos setores trabalhistas, quer dizer, houve ali uma mudança de hierarquia, então precisa ser registrado na RAIS, na carteira de trabalho, nos atos de admissão e demissão. Então o governo está de olho nisso. Essa lei obriga agora esse tipo de registro, né? O registro de dados raciais, né? É uma lei mais voltada para a raça, vamos dizer assim, tá certo? Usando assim o próprio termo que o governo usou, né? Essa questão aí, não vou discutir a questão raça e etnia agora. E aí, pessoal, vocês têm que ter uma preocupação, porque essa prova, ela não secciona vocês, porque a maioria de vocês está fazendo concurso para a área trabalhista, não, tá? Vocês têm que ter uma preocupação com outros assuntos, que também são muito importantes. Porque a gente tem, por exemplo, o eixo 1, tem o eixo 2. São eixos que estão ali para você estudar e que podem ser eixo discursiva. Por exemplo, a gente tem se discutido, a gente está ali, o Ministério da Gestão, ele tem uma preocupação em discutir a questão da reforma trabalhista. Ó, trabalhista não, reforma da administração pública. E ali se começa essa discussão, por exemplo, com o próprio CNPTU, que é o Concurso Público Nacional Unificado, né? Que já é o início, o embrião disso.
É claro que a gente tem uma PEC, né, um projeto ali de emenda constitucional, que é o 32/2020, que é o projeto lá do governo Bolsonaro, que previa uma alteração, tá certo, na administração pública, uma reforma na administração pública. Porém, como o projeto é muito polêmico, esse projeto está parado, né? E a gestão atual está trabalhando em cima disso, né? Está um pouco lento, confesso que está um pouco lento. Mas como esse assunto é muito importante, vocês estão em pleno CNPTU, ou seja, em pleno CNU, vocês têm que estudar esse assunto, tá? Não deixem de estudar. Principalmente, né, na gestão pública, voltado ali à prestação de serviço, voltado para o bem-estar social. Que tipo de aspectos ainda de má gestão existem no Brasil que façam com que os serviços públicos não sejam serviços públicos em sua maioria de qualidade, tá certo? E como que essa má gestão pode ser corrigida, tá, com os OKRs, por exemplo, tá certo? Né, que são os objetivos e chaves, né, de resultados, tá certo? É uma sigla em inglês, mas que a ideia é de você traçar objetivos de curto ciclo, né, ou seja, metas, na verdade, melhor dizendo, ali em ciclos curtos, e ficar mensurando esses resultados, monitorando esses resultados. Como que isso funciona? Porque isso aqui é uma ferramenta que o Google trouxe, uma ferramenta tecnológica, né, que o Google trouxe. E a administração pública começou a usar essa ferramenta, né? O caso mais famoso é o caso da Anvisa. O Ministério Público da União também está usando. Para quê? Para melhorar, ou seja, para criar uma espécie de engajamento dos servidores que estão ali, para que eles possam trabalhar num curto, vamos dizer assim, você tem lá, todos os planejamentos da administração são planejamentos longos, certo? O mais curto tem 2 anos. Então, geralmente, se você pega, por exemplo, um PPA, por exemplo, né? Há um planejamento plurianual, vai durar 4 anos, é um planejamento de governo. Então, é um planejamento muito longo. Como a administração é muito fragmentada, pegamos o próprio sistema de saúde único, que está aí para vocês estudarem, né? Ele tem muita capilaridade, isso, por um lado, é muito bom, porque ele chega a todos os lugares no Brasil, mas, por outro lado, né, essa capilaridade cria muita fragmentação e aí você tem muita perda. Não adianta você traçar, vamos dizer assim, planejamentos de longo prazo, porque você tem mudanças de governo, mudanças de secretário de saúde. Então você tem muita perda de trabalho que começa ali um projeto e o projeto não termina. Vide as obras públicas, né? O cara começa a construir um hospital público, não termina. Vai para o outro, não termina. Então, quer dizer, por mais que a lei de responsabilidade fiscal exija, né, ali o cumprimento, uma responsabilidade, a lei de licitações exija um cumprimento de calendário, né, do contrato, de agenda prevista no contrato, aquilo não acaba, não termina. Então a gente tem muita perda de energia aqui, muita perda de recursos públicos, perda de tempo, tá certo? Então, por conta disso. E os OKRs são mecanismos, né, que visam encurtar esses prazos. Visam, se você criar ciclos de 3 a 4 meses de trabalho e ver o que você consegue nesses 3 a 4 meses, se você consegue cumprir as metas que você estabeleceu. Isso gera engajamento, isso gera para o servidor público motivação, né? Isso faz com que aquelas fragmentações que existem dentro às vezes, de uma mesma instituição, né, faz com que aquilo seja pensado de forma holística. Cada setor tem um grupo de trabalho, cada lugar vai trabalhar de um jeito, e daqui a 4 meses se monitora o cumprimento daquela meta, o que aconteceu. Então, isso vai fazer com que, aí sim, né, um ciclo fragmentado de atuação é melhor do que um ciclo estratégico longo fragmentado, tá? Então, é uma questão interessante e tem a ver com melhoria de serviços públicos, tem a ver com melhoria da gestão pública. Pessoal, por fim, a gestão participativa é um tema muito comum, mas ela tem uma importância por quê? Porque a gente está vivendo em um país polarizado, né? Então, a polarização, ela acontece muito em função de desinformação. Parte da população é enganada, né, com fake news, e essa população começa a fazer uma leitura errada da política. Ela começa a demonizar a política, sem entender
que ela pode atuar diretamente, de forma mais democrática, não só pelo voto, vocês sabem disso, mas também por uma forma de controlar a gestão pública, por uma forma de reduzir, né, a corrupção na gestão pública, por uma forma, por exemplo, de se levar ideias para a formulação de políticas públicas, né, ali por meio dos conselhos, as conferências, as audiências, pela forma de alocação, né, do orçamento, certo? Opinando dentro da alocação do orçamento. Então, isso são formas de participação que são muito importantes para corrigir o processo democrático no Brasil. É um tema muito rico, é um tema que suscita estudo, porque tem a ver com a chamada democracia participativa, porque o que se estuda no mundo hoje é o quê? O grande problema das democracias, né? A grande crise da democracia representativa. Por exemplo, no momento que eu falo, né, no momento que eu falo aqui com você, está ocorrendo em Madrid um congresso da extrema-direita no mundo. E por quê? A extrema-direita ela está entrando por onde? Ela tomou o poder? Não, ela entra pela democracia. Tem espaço para ela. Sim, nós temos espaço para tudo na democracia. Né? E existem os seus adeptos. Eles entram ali pela via democrática. Mas aí o que acontece? Quando eles entram pela via democrática, eles atacam as instituições. As instituições elas são republicanas. Então há uma dificuldade da população entender o que é democracia e o que é república. Então, às vezes, a população pede uma intervenção militar sem entender que os militares hoje pertencem a instituições republicanas. Né? E por isso que não dá muito certo, porque a desinformação que prolifera é muito grande. E aí você tem uma. E por que esses movimentos crescem no mundo? Porque a democracia representativa ela falhou. Falhou. Às vezes a gente elege políticos com os quais a gente fica muito insatisfeito, né? A gente olha e fica numa insatisfação muito grande porque aquele político não corresponde ao que era esperado dele, minimamente esperado. Isso é péssimo. Então a gente acaba escolhendo, né? A gente, assim, eu digo o povo, acaba escolhendo líderes que vão romper, a gente chama de lideranças disruptivas, que vão romper aquele ciclo de frustração, ou pelo menos que tendem a romper, né? E de repente não rompem, e de repente a escolha foi ruim. Mas por quê? Porque a democracia de representação está péssima. Então está se criando o quê? Vendo para o século XXI, uma discussão sobre a ampliação da gestão participativa. Como que as pessoas podem participar mais das políticas públicas, podem participar mais das decisões sobre prestação de serviços públicos, certo? De modo a melhorar tanto a gestão pública, que é uma gestão republicana, e aí sim, né, vamos dizer assim, isso é feito de que forma? Por meio da democracia participativa. A pessoa entende que ela é parte daquilo. Né? Então vejamos bem, república é uma coisa, democracia é outra, democracia é um meio para você chegar lá e você fazer com que a república trabalhe para cumprir o artigo 3º da Constituição. O que é o artigo 3º da Constituição? O que ele significa? Né? Cumprir, ali traz os objetivos fundamentais da República. Para que a República foi criada? Então veja que eu estou dando aula para vocês aqui, não é apoiando partido A ou B, político A ou B, não. O meu olhar é constitucional, porque é o que vai fazer com que você entre no concurso público. Não é? Amanhã você será um servidor do Estado. Você não será um servidor de governo, é um servidor do Estado, tanto que ninguém pode te mandar embora de forma aleatória. Não é? Você não está atrelado a governo nenhum, você trabalha para o Estado. E tem que ter essa consciência cada vez mais, porque senão entra e não fica. Também tem isso. Né? Muita gente pensou em entrar, entra e não fica. Né? Quantos servidores estão enfrentando processos administrativos sérios? Né? Por quê? Porque simplesmente desconhecem a lei. E às vezes isso está na pequena, gente, nos pequenos probleminhas, por exemplo, problemas de gestão, né? Que a gestão participativa precisa corrigir. Corrupção, por exemplo. Às vezes um lanche de um policial ali no estabelecimento comercial está dando tão bafafá em São Paulo sobre isso, não é? Aquele lanche do policial, aquilo ali não pode acontecer. E a gente vê, a gente tolera, porque a gente não consegue distinguir uma coisa da outra, a gente acha natural, porque isso se naturalizou na nossa sociedade. Né? E aí, de repente, esse policial está enfrentando um processo administrativo porque ele foi denunciado por isso. Né? Ele ganhou um café porque ficou
ali fazendo uma ronda durante, né, fazendo uma patrulha durante um evento, sei lá, de um posto de gasolina numa cidade pequena. Aí daqui a pouco ele pediu lanche. E aí, quer dizer, ele tá fazendo um movimento criminoso e ele não tem noção do que tá fazendo isso. Mas por quê? Porque a desinformação impera no Brasil. E quando a desinformação impera, né, a gente tem uma gestão pública muito ruim. É muito fácil o político nadar de braçada nas costas do brasileiro por conta disso, porque nós somos desinformados. E além de sermos desinformados, né, a gente ainda tem um problema de a gente acreditar em mentira, né? Então, todos esses temas envolvendo gestão são temas importantíssimos que eu quis comentar. Quis pegar o ambiente das fake news, quis pegar o ambiente da prestação de trabalho, quis pegar o ambiente do estado de bem-estar social, né, que é o caso do SUS, né? Viram que a Covid mostrou que o Estado é altamente necessário. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, por exemplo, mostra a presença, a força do Estado. Por quê? Porque os setores privados, eles não conseguem erguer o Rio Grande do Sul. Ah, é o povo que está lutando. Não, gente, o Estado tem que entrar para organizar, o Estado tem que organizar dinheiro, o Estado tem que mandar dinheiro, né? Os gestores precisam trabalhar em conjunto, porque quem tem força diante de uma grande calamidade pública é o Estado. Ali está um dinheiro que empresas não têm, né, certo? Tanto que quando um banco quebra, ele recorre a quem? Ao Estado, ele não recorre a outro banco, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dos temas. Espero ter aí levado bastante abertura de consciência para vocês estudarem, porque são temas que são cobrados dessa forma na CESGRAN Rio, tá certo? E continue acompanhando, se inscreva aqui com a gente no canal, porque vem mais dicas aí pra frente, tá bom?